A impressão que a gente tem ao ver os resultados é, de fato, assim, não tinha um time ali parelho para o Santa, né, na competição, porque foi um negócio meio avassalador, assim, né? O que eu estranhei foi que ele colocou um 5-1 aí no Paysandu e depois perdeu 2-1. Acho que ele ganhou fora 5-1, se eu não estiver enganado, e perdeu por 2-1 em casa. Mas tirando isso, foi algo meio que avassalador mesmo. Então, sobre isso aí, a gente não tem muito o que debater. Aí já Santa Cruz realmente foi disparado o melhor time da competição, apesar da pontuação ter ficado um pouco parelha ali com o Remo depois, mas acho que se deve muito à falta de qualidade dos outros times, das demais equipes, né? Não só Santa e Remo. Acho que também depois de 9-0, né? Acho que se reformulou um pouco a casa, se organiza o que é que tem para organizar, ver o que está dando certo e o que está dando errado, para poder não passar a competição toda dando vexame, né? Acho que isso foi o que aconteceu, e aí o Remo fez uma segunda metade do campeonato melhor, acredito eu, depois do 9-0, né? E pelo que o Matheus está colocando aí no dossiê, acho que foi a segunda rodada, então depois da segunda rodada ele organizou sua casa ali e tal, e aí se estabeleceu para fazer um campeonato melhor. 14 gols do Santa em 2 rodadas e um gol sofrido. 14 gols. Se botar o terceiro jogo, são 17 gols feitos e 2 sofridos. Então, feito o André disse, o Santa Cruz foi o time a ser batido aí. E o time que deu mais trabalho para o Santa foi o América do Ceará. 2 empates. O Matheus e André, tem uma pessoa aqui no grupo falando sobre algumas coisas que acontecem na CBF, né? E na história recente, com uma federação já estabelecida, tipo a virada de mesa do Fluminense, de disputar a Série C, ser campeão e parar na Série A. Eu acho que isso foge muito mais de um critério técnico, de algo estabelecido, de algo sério, foge muito mais do que um reconhecimento de um título do Santa Cruz, do Fortaleza, do Ceará e do nosso rival. E aí está comprovado que foi feito do jeito que era para ser feito na época, né? O que a gente precisa mentalizar é que tudo isso vai ser analisado do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista historiográfico, digamos assim, nessa recomposição isonômica e deixando de lado esse viés político, né? Esse é meu pensamento, que a gente consiga esse reconhecimento de fato e de direito, sem nenhum tipo de favor político, como a gente já verificou em outras gestões, né, da CBF, situações até escandalosas, e a gente espera que esse processo seja totalmente dentro de uma lisura irreparável. No dossiê, vou botar uma manchete aí que o André me mandou na tela, tá? Deixa eu continuar primeiro o dossiê. Ó, periódicos, Diário de Pernambuco 67. Vou pegar o óculos. Tendência do hexagonal é se transformar num grande torneio do Norte, que acabou virando realidade muitos anos depois, né? Tem alguns jornais aqui, ó, Paradoxo, Iconografia, tem essa página aqui que ajudou também, eu não consigo ver a logo dela, né? Muito. Essa página que tá aqui embaixo, ó. Esse é o time, né, que jogou. Walter Serafim, Agra, Reginaldo, Norberto, Carlos Izinho, agachados, Silvio, Uriel, Manuel, Terto e Nivaldo. Esse é o time que jogou. Esse é o time Alguém fez a recuperação dessa imagem, aquele colorindo digitalmente, né? E aí a gente conseguiu postar no Instagram da Patrimonial, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Mas essa mesma imagem aí tem ela numa qualidade bem melhor. Muito boa. E aí, em pé, repetindo, Walter, Serafim, Agra, Reginaldo, Norberto, Carlos e Zinho. Agachados, Silvio, Uriel, Manuel, Terto e Nivaldo. Esse foi o time do hexagonal de 1967. Esse foi o time, pelo que tu viu, pelas histórias que tu viu, foi o time de titular ou o treinador ele mesclava o time pelo que tu pôde ver? Esse foi o time base aí, inclusive teve um desses que chegou a pegar a seleção, salvo engano, é esse Nivaldo. Acho que ele chegou a pegar a seleção nesse período aí. Se a gente conseguir dar uma olhada aí. Procurando, se realmente ele for, a gente vai fazer uma postagem, tá? Nivaldo e Santa Cruz na seleção. Vou botar aqui, eu vou botar a manchete do jornal
na época que o Santa Cruz goleou o Remo, não, para todo mundo sabe, não é um time qualquer, né? E o Santa Cruz pegou o Remo aqui, e essa foi a manchete do jornal. Santa Cruz goleou o Remo por 9-0. E o nosso rival foi goleado pelo Comercial em outro torneio, tá? Aqui tem algumas fotos do jogo, né? E a matéria tá bem pequena, não tem como eu ler. Mas essa foi a matéria do jornal da época, em que o Santa Cruz ganhou do Remo, Diário da Manhã, por 9-0. E aí eu vou voltar para a parte final do dossiê, para a gente ler e fazer um debate final aqui sobre o dossiê. Vamos lá. Nota técnica, deixa eu dar o zoom. Após análise historiográfica documental, por meio de fonte escrita, constata-se a importância do torneio hexagonal Norte-Nordeste de 67, onde, segundo o periódico Diário de Pernambuco, cogitou-se à época, isso que vocês falaram sobre isso no começo, um confronto entre Palmeiras e o vencedor da taça, Roberto Gomes Pedrosa, Robertão, competição esta que foi reconhecida em 2010 pela CBF, como sendo o Campeonato Brasileiro. E o Santa, vencedor do torneio Norte-Nordeste, sendo respectivamente equipes consideradas como campeões do Sul e do Norte. O processo de reconhecimento do torneio Norte-Nordeste 67, obtendo o crivo da Confederação Brasileira de Futebol, fortalece o futebol brasileiro, uma vez que valida e dá expressão à conquista do Santa Cruz, agregando valor à sua história, acompanhada de perto por sua aficionada torcida. Legitimar títulos esquecidos significa não abandonar a história à sua própria sorte. Chancelar essa conquista representa perpetuar o futebol às futuras gerações. Tomemos como exemplo a Taça Brasil Robertão, figurando concretamente na galeria de grandes clubes do Brasil, tais como Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Santos e Fluminense. Com o devido reconhecimento, enchendo de orgulho seus adeptos, abrilhantando esse passado recente de valiosas conquistas. Aqui é a nota do André, que está aqui na live com a gente, tá? Juntamente com a comissão patrimonial. Então, André, esse foi o documento que foi enviado junto à CBF, não é isso? Esse dossiê aí foi um pedido do presidente Evandro, né, que a gente juntasse ao ofício que dá abertura ao processo de protocolo essa documentação e anexo, né? Então, na nota técnica, eu fiz questão de citar os clubes que já tiveram situações semelhantes, né? Com pedido de reconhecimento de título e lograram isso em suas ações. Então, acho que meio que foi uma provocação, né? Você lista ali os clubes que já tiveram situações semelhantes e obtiveram sucesso nos seus processos. Era isso que eu ia te perguntar, por que a lista ali que apareceu no final era tão seleta, mas aí já tá aí a resposta. Nem precisa mais de alongar isso, né? Quando eu comecei a assistir futebol, esses títulos que você citou aí não eram reconhecidos ainda. E aí, posteriormente, começou a reconhecer o do Cruzeiro. O Palmeiras teve um ano que ele tem 2 títulos brasileiros, eu acho que é justamente esse ano. É o 67. Pronto, ele tem 2 brasileiros. Sobre isso quando eu caiu. Isso para mim, dá uma margem maior ao Santa. Então, aí é que tá, a margem que se dá, mas ao mesmo tempo eu penso no preconceito regional e não quero colocar nesse meio, entendeu? Eu quero acreditar que eles não vão ter essa separação, digamos assim. Eu tenho receio desse tipo de coisa também, mas é como você disse, vamos botar fé que o pessoal vai fazer a análise com isenção, né? Isso, os pesos serão medidos iguais, tá? Então,